O motivo que a maioria das pessoas físicas não dão certo dentro do mercado é que elas não entendem que tem uma parte, né, comportamental dentro do seu operacional e tem uma parte emocional que ele não tem nada a ver praticamente com o seu operacional. Mas se você tem um e não tem o outro, não adianta. Eles meio que se anulam quando falta um, né? Não adianta você ser muito bom de emocional e ser péssimo, né, na execução do seu operacional. O mercado, né, pelo menos da maneira como eu enxergo, eu acho que ele não foi feito para você ficar tomando risco toda hora, todo momento, todo candle, né? Claro que existem, né, diversas modalidades aí de operadores de mercado, scalping é o cara que ele assume mais risco, mas eu acredito que mesmo que você seja um scalper, uma pessoa que se expõe mais ao mercado, quanto mais você se expõe, mais especialista você tem que ser, né? Não que quem se expõe pouco ao mercado é um operador meia boca, não. Quer dizer que é alguém que espera mais confirmações, é mais seletivo, opera talvez um tempo gráfico maior, mas de uma vez por todas, entendam, não tem como não dar certo, né? Não tem como dar certo no mercado se você não ter muito claro, né, na sua cabeça a sua parte comportamental do seu operacional e não tiver tudo muito bem claro também na sua parte emocional, né? Coloquem de uma vez por todas no custo fixo de vocês aí o acompanhamento de um psicólogo. Cara, mas é caro. Quanto stop tu já tomou? Quanto dia de fúria tu já teve? É a mesma coisa do que o cara que acha caro uma academia, R$ 59 por mês, aí pede uma pizza de R$ 100. Porra, não faz sentido nenhum. Então aprendam a lidar com as emoções de vocês, porque a parte mecânica, a parte, né, do ponto de compra e ponto de venda, eu já cansei de falar para vocês, é a parte mais fácil que tem. E não é toda hora que temos que ficar nos expondo ao risco do mercado. Não adianta. Você teve uma manhã muito boa, porra, à tarde eu não opero, né? Porra, mandei bem pra caramba no dólar pela manhã. Porra, dólar na parte da tarde eu esqueço ele. Vou olhar índice, se tiver alguma coisa muito bem alinhada, aí eu vou tomar o risco. Se não, é não, cara. Acertou uma vez, pega, guarda teu lucro, volta amanhã. Mas é pouco, então guarda aquele pouco, aprende a lidar com pouco, vai guardando aquele pouco, amanhã você volta, faz mais um pouco, quando der errado você perde pouco, para uma hora você ter confiança operacional para poder voltar aqui para dentro do mercado grande, grande. Mas tem que saber lidar com pouco, guardar aquele pouquinho. E não pegar emprestado de manhã e devolver de tarde. Aí, como que a conta vai fechar? Tá bom? Então aprenda de uma vez por todas, né? A parte comportamental dentro do seu operacional e a parte emocional. Não adianta ter um, não ter o outro, que senão é trocar seis por meia dúzia. Fala pessoal, beleza? Felipe na área, passando para mais um super diário de trade com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar, né? Hoje, meio de agosto, dia 14 de agosto, vamos observar qual foram os movimentos apresentados aí nesse meio de mês. Recado importante, presta atenção aqui em mim. Cara, 95% dos teus resultados aqui dentro do mercado dependem, né, de como que você vai se comportar diante do... Na verdade, 100% do teu resultado ele depende do teu comportamento diante do gráfico, né? Só que às vezes a gente estar em um ambiente errado é difícil demais, a gente sempre vai perder para o ambiente, né? Por isso que às vezes um acompanhamento, né, de alguém que tem as regras claras, né, que não adianta também você acompanhar também né, um educacional que a regra do jogo muda a todo momento, né? Para mim tudo se define a regras. Pessoal, essa daqui é a regra, essa daqui é a regra que a gente vai seguir. Eu acho que fica fácil para todo mundo, você logo se entrosa com o operacional, né, e acaba absorvendo o ambiente técnico tranquilo da nossa sala educacional aqui. Então, caso você esteja procurando um ambiente tranquilo, técnico e seguro para você operar, te convido a conhecer o nosso trabalho aqui na sala educacional, beleza? Bom, dólar e índice na tela, vamos ao que interessa. Semana passada começamos pelo índice, hoje vamos começar pelo doleta aqui. Não fiz os estudos para a semana, como de costume, né? Ontem, poxa, dia dos pais também aqui, eu estava com um pouco de dor de garganta, então me dei o luxo de um dia de folga, né? Vou passar aqui rapidamente com vocês o meu olhar aí para o longo da semana e o driver que eu vou estar trabalhando dentro do dólar e do índice.
Se for pegar um contexto aqui de gráfico semanal dentro do dólar futuro, logo a gente observa que sim, ele vem, monta, né, um pivô de baixa aqui nessa região no gráfico semanal. Esse mesmo pivô ele é acionado e tem, né, hoje aí a gente pode falar, né, que sim, ele vem aí de uma falha de fundo. Claro que obviamente só vamos ter certeza disso aqui na sexta-feira, que é quando esse candle do semanal vai fechar. Mas dado a região de suporte que a gente visualiza o dólar aí, ele realmente teve uma falha de fundo e pode ter feito um fundo no ano. Não quer dizer que fez, tá bom? Mas a gente tem que entender uma coisa: Brasil, dólar abaixo de R$ 5 não é uma normalidade. Para mim é uma questão mais de oportunidade. Também posso estar equivocado e o dólar ele encontrou um ponto de equilíbrio que é abaixo de R$ 5 e vai, né, seguir aí o resto, né, do ano aí muito bem, obrigado, né? Mas vias de regra, né, acho que a maioria não está acostumada aí com dólar abaixo de R$ 5 e poucos viram aí depois que começaram a operar no mercado. Então, dentro do contexto do gráfico semanal, sim, eu enxergo como uma forte probabilidade de ele ter feito fundo aí e começamos agora primeiramente um movimento corretivo, né, desse movimento de queda que ele se apresentou praticamente aí. A gente teve 95 dias de queda. Se a gente for pegar aqui um pouquinho mais, né, foi um pouco mais, né, 140, 150 dias aí a ponta da venda dominando, né, o gráfico do dólar. E agora a gente começa a ver primeiramente uma correção desse movimento. E sim, tivemos pontos que a gente pode estar projetando para uma possível reversão, primeiramente marcando essa região de mínima, marcando aqui ou essa região de máxima ou até mesmo esse pavio e projetando ele para frente. Podemos trabalhar com esses alvos, sim, porém fica alvos maiores, né, mais macros, digamos assim, e a gente tem que entender que quando temos uma tendência dominante e surge, né, a possibilidade de uma reversão dentro dessa tendência, temos que trabalhar com um movimento de repique, tá? Repique. Então, não quer dizer que reverteu. Eu não me apego muito a esse negócio de ego, de falar que eu acertei e tal dia fez fundo, tal dia fez topo, não é muito minha praia não, porque para ganhar dinheiro só espero estar do lado certo do mercado. Então, trabalhando com esse primeiro cenário de reversão, os alvos que eu tenho por dólar são esse daqui. Só que dentro também dessa estrutura de reversão, ele marca para a gente um pivô que vem deixando até mesmo entradas com pivô dentro do pivô no gráfico de 60 minutos. Novamente, visualizando, baixando o tempo gráfico, vamos aqui para o gráfico de 60 minutos e conseguimos aqui deixar mais claro esse movimento. Até marquei aqui o ponto de corte hoje e aqui dentro desse ponto ele vem e observa para a gente o primeiro pivô, né? Vem aqui nessa região para romper, filtrando pelo gráfico de 5 minutos, 2 minutos, a gente consegue ver exatamente o ponto de compra hoje aqui da sala, né? Totalmente alinhado com o risco, que surfou um belo movimento e veio bater na retração de 61.8 macro agora, né, da ponta corretiva, fez um pullback na parte da tarde e trabalha agora em rompimento para quem sabe amanhã dar uma continuidade ao movimento. É importantíssimo que para hoje a gente tenha um fechamento acima dessa região aí do 4,980 dentro do dólar, tá bom? Então, explicações feitas, trazendo agora um pouco mais para o conceito do gráfico de 5 minutos, né? A abertura do mercado, ele abre, né, praticamente, né, sem gap nenhum, só que porém com muita volatilidade. Entendendo isso, eu tenho essa linha amarela, que é aquele topinho dos 60, eu falei pro pessoal, cara, a gente tem um contexto dentro do dólar aqui que ele trabalha acima das suas médias, o leque de médias muito bem distribuído, até mesmo na sua forma hierárquica, né? A média móvel de 200, média móvel de 50, 29, então tudo perfeito para continuar subindo. Porém, eu tenho que ter o mínimo de confirmação aqui. Eu não posso sair comprando um rompimento no gráfico de 2 minutos, né? Pelo menos eu não vejo o mercado dessa forma. O que eu faço? Eu trabalho com abertura, eu preciso ver esse mercado fechando acima das suas médias, principalmente fazendo uma troca de polaridade, né, na região de máxima do dia anterior, e nesse movimento de abertura a gente consegue observar isso. A gente tem abertura com bastante volatilidade, ele vem dar essa cutucada nessa linha amarela, que é aquele topinho lá dos 60 minutos, tenta trabalhar acima, não consegue, vem trocar polaridade aqui na região de máxima do dia anterior, né? Realmente consegue fazer essa troca de polaridade e vem para romper este movimento aqui. O que é esse movimento? Ele é um pivô, obviamente ele é um pivô, tá?
Impulso, correção, troca de polaridade, impulso. Porém, aqui, a gente tem duas possibilidades de risco aqui para assumir. Primeiro, que o stop nessa região de fundo, né, que é o fundo do pivô. E para quem está com o olhar, né, ou com operacional um pouco mais dominado, ele deixa aqui um pivô dentro do pivô, nessa região, aonde eu comentei para o pessoal da sala. Pessoal, aqui temos a oportunidade, sim, arriscada, na ponta da compra, com duas opções aqui, né, de paraquedas. Paraquedas 1, né, é aqui o pivô dentro do pivô, e paraquedas reserva é o fundo técnico da operação. Operação agressiva, operação de primeiro movimento, operação de abertura, beleza? O trade, ele foi acionado, eu posso trabalhar com as projeções aqui deste próprio pullback aqui para cima, né? A partir do momento que o trade ele é acionado, em nenhum momento ele trabalha na seara negativa. Ele vem, aciona, e realmente ele não dá aquela explodida logo, né, no primeiro candle que faz acionamento, mas o próximo candle, quando abre, já entrega uma excelente pontuação. Primeira oportunidade do dia, o risco totalmente alinhado com o operacional aqui da sala. A gente está falando de um risco aí de 7,5 pontos. A operação explode e entrega seus 12 pontos praticamente em linha reta. E aqui fica muito a critério do operador. Poxa, eu vou sair, né? Claro, eu vou sair, até parece que você pode apregoar a sua ordem, né, e controlar o seu lado emocional, né, e tentar conduzir da melhor forma possível. Só que faça uma condução técnica e não uma condução no achismo, uma condução que, mas aqui eu acho. Tira o achismo. Eu sei que é difícil da gente tirar o achismo, né, do operacional, mas tira essa responsabilidade da sua mão. Poxa, joga essa responsabilidade, né, para outra pessoa que não você. Mas para quem, então? Porra, joga para uma média móvel, para um stop ETR, enfim, qualquer trading stop que você conheça, ele vai tomar, às vezes, a decisão melhor, com certeza melhor do que você. E eu posso falar para vocês, eu já testei diversos trading stops, e para mim, o melhor, sem sombra de dúvida, ele sempre vai ser a média móvel de 9. E aí não importa se você está operando um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 2 minutos, um gráfico diário e um gráfico semanal. Uma média móvel de 9, né, coerente com o tempo gráfico que você está operando, cara, ela é sensacional. Se a gente observar aqui essa condução que foi feita aqui desse trade aqui, não importa, né, se você entrou pelo gráfico e seu stop estava lá embaixo, lá em cima, o stop ele não foi nenhuma vez aqui sequer ameaçado, a gente tem uma condução muito tranquila aqui desse trade. O operador foi sair aqui, talvez aqui, né? Poxa, um pecado até nessa regiãozinha de fundo, que depois ele explode, mas continua alinhado com as suas médias e entrega mais um belo movimento. Mas o ponto de entrada é sensacional. A gente tem que aprender a alinhar, a dominar primeiramente ponto de compra e ponto de venda, né? Ajustar o risco da nossa operação e depois trabalhar a condução das nossas operações, porque é extremamente frustrante também você acertar, né, o ponto de compra, o ponto de venda e não conseguir segurar aquela operação, extrair o máximo que você consegue dela. Então eu sempre indico aí para os amigos, poxa, trabalhem com médias, é uma coisa que vocês vão ficar chocados quando vocês descobrirem o poder que tem uma média móvel. Aí vocês vão botar a mão na cabeça e pensar, porra, rodei pra caramba diversos indicadores, às vezes até acaba comprando umas regras de coloração aí, quando tudo que eu precisava estava aqui na minha frente, é médias móveis, tá? Um lindo trade aí, que se bem conduzido por operador, com um pouco mais de experiência, entregou aí tranquilamente mais de 30 pontos em uma operação, tá bom? Após esse primeiro movimento aqui que o dólar apresenta para a gente na sua abertura, né? Ele se afasta dessa região aqui de topinho, que é a linha amarela, e ele vem aqui, e aqui eu caí em uma pegadinha, na verdade, né? Pegadinha de que não realizar a entrada quando tem que ser realizada e ficar agora à mercê do mercado. O ponto de compra ele entregou aqui embaixo, um excelente ponto de compra, né? Agora, se o mercado apresentar um pullback, eu quero o pullback. Só que o problema do pullback é que, às vezes, a gente, na verdade, nem o ponto de compra principal, mas o problema do pullback em si, que na maioria das vezes a gente faz o quê? Joga para um tempo gráfico menor e quer pegar ele pelo tempo gráfico menor, né? Acredito com medo de ficar de fora da operação. É uma cagada homérica, na minha opinião, tá?
Fazendo essa leitura aqui, não seria errado eu pensar aqui em um movimento corretivo pelo gráfico de 5 minutos aqui na sua média móvel de 9. Excelente condutor aqui, né? Porém, a gente faz o quê? Poxa, o mercado deu uma esticada, hoje vai ser aquele dia que ele vai andar, a gente vira para um gráfico de 2 minutos e fica procurando não, eu fico aguardando o meu ponto, né, de reentrada. Se não entrei lá embaixo, uma hora ele vai fazer o pullback, isso aí é fato, né? E aqui quando o preço ele vem, faz o seu movimento corretivo, ancora na sua média móvel de 9 períodos, vem e aciona o pivô, na minha opinião, foi o ponto de compra muito bom. Porém, o mercado já tinha se afastado, uma pontuação considerável, vou botar aqui menor, uma pontuação considerável da sua média móvel de 9 no gráfico de 5 minutos. E eu tenho que ter isso em mente, eu tenho que trabalhar sempre muito próximo da minha média móvel de 9 no gráfico de 5 minutos. O meu ponto de stop aqui estava perfeito para essa entrada aqui, perfeito. Porém, a operação, quando ela é acionada, ela joga a gente num vai ou não vai. E qual que é a culpa do mercado? Nenhuma, porque ele te deu a oportunidade aqui embaixo, não comprou porque não quis. E aí, a regra é clara aqui dentro do meu operacional. Se você entrou em uma operação, essa operação ela foi acionada, ela voltou 70% contra a sua posição, na primeira oportunidade você deve sair no 0 a 0. E o mercado ele deu uma oportunidade de sair no 0 a 0 aqui, depois ele volta novamente, ameaça o stop, e aí realmente a gente consegue observar, mas pela ótica do gráfico de 5 minutos, que fica, né? Eu não vou falar que ela fica, né, perfeita, isso, porque perfeição é difícil a gente encontrar aqui dentro do mercado, mas ela fica muito mais clara e muito mais tranquila de ser operado esse rompimento aqui por um gráfico de 5 minutos do que por um gráfico de 2. Porque quem comprou pelo gráfico de 2 minutos, comprou aqui. E aí tomou um calor, eu particularmente não gosto de tomar calor, saí no zero na primeira oportunidade que deu, e o mercado segue o seu movimento de alta, indo buscar até mesmo alvos macro, atingindo aqui terceiro alvo dessa região, tá bom? Um lindo movimento na ponta compradora aí do dólar hoje, totalmente alinhado com o nosso estudo aí. O preço ele vem buscar logo de cara qual região aí que eu vim pontuando até mesmo nos stories lá do Instagram. Região de máxima da semana anterior é um ponto importante para o gráfico. Temos aqui máxima do mês anterior e um pouquinho acima aqui temos a retração de 61,8 macro. Essa retração de 61,8 macro, diga-se de passagem, o mercado no primeiro momento foi lá milimetricamente testar ela, depois veio visitar aqui a sua região de média móvel de 20, colocando muita gente que achando que fez topo aqui a realizar uma venda pelo gráfico de 5 minutos. Eu tenho certeza que muita gente que caça topinho aí o dia todo, né, amargurou um stop aqui, né? Não que eu esteja feliz com isso, eu só acho que o lado educacional vai muito mais além do que ficar passando a operação o dia todo. Mas aqui ele até fez uma pegadinha. Porra, ele vai lá, toca o 61,8, região de máxima do mês anterior. Né, teria um espaço hábil aqui para se trabalhar até a sua média móvel de 50, que é a média móvel de 20 dos tempos gráficos intermediários. Porém, aqui, pessoal, todo ponto de resistência, quando é rompido, passa a ser suporte. E aí não fui nem eu que falei isso. Mestre Stormer fala e eu assino embaixo. Somente um tolo vende uma região de suporte. Aqui quem vendeu na região de máxima da semana anterior, que depois que rompida passa a ser suporte. E aqui quem vendeu amargurou um stop, vendo o mercado tentando novamente vir romper aqui a região de 61,8 de dia anterior, marca, né, um topo mais baixo que o topo anterior, e aí novamente, né, o bichinho que fica no ouvido, né, do operador, fez topo duplo, agora bora vender. Mas aí parem e pensem comigo. Poxa, se aqui, né, era uma oportunidade de venda, eu tinha espaço até uma média móvel de 50 que se encontrava lá embaixo, né? Por que aqui, que eu tenho uma média móvel de 50 na minha cara, é um ponto melhor do que o ponto anterior? Na minha opinião, aqui é um ponto pior ainda. Só que às vezes o cara não conseguiu surfar o movimento de alta, ele fica procurando pelo em ovo. Ele fica achando que não, que o mercado ele tem que me dar alguma coisa. Poxa, não, o meu setup, o meu operacional todo dia tem que me entregar alguma coisa. E aqui eu tenho certeza que muita gente saiu vendendo, tomando risco aqui nessa operação, tá? Mas de maneira equivocada, porque não é o tipo de operação que, pelo menos dentro do meu operacional, eu recomendo. E podem observar que essa operação aqui deu certo.
Mas o que eu quero falar aqui é que eu não estou aqui para endossar e falar que só porque deu certo aqui podia. Negativo, extremamente arriscado. Tanto é que eu fiquei, quando essa operação estava se formando, eu fiquei na sala, pessoal, tem ponto de venda, mas é um ponto de venda errado. Isso daqui para dar errado é muito fácil, né? Abram mão de uma operação. Não, vocês não tem que ter medo de perder um movimento, tem que ter medo de perder dinheiro. E eu fiquei pontuando. Beleza, a operação veio, pagou, mas novamente marca, né, o ponto de suporte, máxima da semana anterior. Né? O preço vem, chega aqui, não consegue fazer um fechamento abaixo dessa região aqui. E aí eu começo a perceber, poxa, cara, realmente agora a 9 dos 60 se aproximou do preço. Né? Eu estou sempre de olho no gráfico de 60 minutos. Para mim, o gráfico de 60 minutos ele é indispensável para um day trader, tá? Então, se você opera day trade sem ficar de olho no gráfico de 60 minutos, você está abrindo mão e às vezes está tomando muito stop que nem precisaria tomar. Mesmo que você pode melhorar assim cerca de, cara, sem frescura, 70 a 80% do seu setup, não importa qual seja, desde que ele trabalhe alinhado com o gráfico de 60 minutos. Coloque isso no seu radar aí e observe, beleza? Entendendo isso, né, o preço se aproximou da sua região de média móvel de 9 dos 60, marca claramente para mim aqui o seu ponto de suporte, que é a máxima da semana anterior, e marca para mim aqui também um pivôzinho, tá bom? Impulso, correção, impulso. Porém, esse pivô aqui, ele fica meio caro na parte da tarde, não sei se aqui pode ser um caixote, que pode dar uma acumulada, para amanhã a gente rompeu 61.8, eu falei, pessoal, cara, esse risco aqui primeiro eu não tomo. Mas se a gente observa pelo gráfico de 2 minutos, ele marca aqui um pivô dentro do pivô, aonde aqui sim eu faço a minha compra, stopzinho aqui nessa região de mínima, e aqui eu só tenho que ficar esperto com uma coisa, eu estou dentro de um padrão de caixote, isso daqui é um fato. Dentro desse padrão de caixote, eu tenho que trabalhar com essa projeçãozinha aqui. Bateu no alvo, não importa, eu jogo pro zero. Ah, mas é que não deu 5 pontos ainda, vou jogar pro zero. Eu não me importo, porque eu não quero ficar teimando com o gráfico. Não é porque eu entrei que agora o mercado tem que entregar, sei lá, 10, 15 pontos, a minha parcial. O mercado, quem é a gente na fila do pão? Então, bateu o alvo de FIBO dessa projeção aqui que eu realizei, cara, eu vou jogar pro zero. Eu não tô nem aí. Tem região de máxima do mês anterior. E aqui eu entrei na operação, a operação andou, se aproximou dessa, paguei spread normal, né? Aqui eu joguei pro zero. Se eu não tivesse jogado pro zero essa operação aqui, né, e segurasse, né, o balanço que foi aqui, porque a entrada foi aqui novamente, tá chegando gente aí, vamos fazer a releitura. Meu ponto de compra foi aqui, stop aqui nessa região, o preço vem dar uma lambida, né, no stop, né? E se eu segurei aqui essa lambida no stop, aí sim consegui pegar a explosão desse movimento aqui. Mas aí já tinha tido uma bela manhã no índice, não tinha o porquê estar casando com a operação. E eu tenho protocolo também. Mas enfim, as operações hoje da sala que não geraram o stop, né? Todas as recomendadas aqui pela sala não geraram stop. E depois a gente vê aí o dólar agora brigando aqui nessa região, que na minha opinião é bem importante que o preço ou ele feche acima ou bem próximo, dando um contexto de estrutura pré-pronta para o dia anterior, para a gente vir trabalhar o rompimento dessa região do 4,980. Beleza? Então esse foi o nosso dia aqui dentro do dólar. 3 operações recomendadas pela sala, nenhuma delas gerou stop, todas pagaram lindamente aí, tá bom? Lembrando, cara, se inscreve, né, no nosso canal no YouTube. Poxa, deixa um comentário lá no YouTube, né? Ajuda pra caramba a plataforma entender que o nosso conteúdo é relevante e entregar cada vez para mais pessoas, né? E até mesmo aqui, você que está assistindo agora essa live aqui pelo Instagram, aqui, ao vivo, os bastidores da gravação do Mundial de Trade, poxa, dá um coraçãozinho aí, encaminha o aviãozinho para 1, 2 amigos. Todo mundo conhece um amigo que opera Day Trade também. Dá essa fortalecida aí pra gente, afinal de contas, são mais de 2 anos entregando um conteúdo de excelente qualidade aqui para vocês, que certamente isso daqui, se eu empacotasse o valor aí, né, tranquilamente seria mais de R$1.000, né, pelo que a gente acompanha aí pelos preços que são comercializados aí, né, e às vezes a gente tem um conteúdo muito ruim, aqui eu entrego um conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então dá essa fortalecida aí, né, vamos se ajudar, digamos assim, né, porque às vezes o que falta para a gente dar certo é a gente entregar uma vibe boa também pro universo, né? Não adianta a gente só querer
tudo para nós e nunca ajudar ninguém, né? Mas, enfim. Índice futuro na tela. Índice futuro, da mesma forma, vamos dar uma passadinha aqui dentro do semanal. O semanal do índice, para mim, aqui, ele marca, assim, uma região de topo aqui, né? Onde eu só venho fazendo mínimas menores no gráfico semanal, já trabalho abaixo da média móvel de 9, que é minha média móvel gatilho aqui dentro do gráfico semanal. Quando eu trago para um contexto de gráfico diário aqui, eu começo a observar a possível correção num espaço maior de tempo. Então, eu pego esta máxima, pego esse último fundinho que ele fez, coloco um FIBO e tenho as possíveis retrações do preço aqui dentro desse contexto, cujo a primeira retração aí já bem próxima de ser testada, aqui retração de 50% hoje, mas para mim, em termos de bacia das almas de toda e qualquer tendência, 61.8 fala muito mais alto sempre, né, em termos de retração de fio, beleza? Quando eu dou uma baixadinha aqui e venho para um gráfico de 60 minutos, eu já consigo observar aqui uma predominância, né, dos vendedores aqui no gráfico de 60 minutos. Afinal de contas, a gente está indo para 9 ou 10 pregões aí, né, que a ponta vendedora ela vem dominando. E fala, não é que está descacetando 5.000 pontos o índice todo santo dia, não. Ela está fechando todos os dias, né, no negativo. Então, a gente já tem aí 9, 10 dias vendidos no índice, o gráfico de 60 minutos, que é um excelente indicador, novamente, para o teu intraday. Aqui, ele vem dando direção. É venda, é venda, é venda. Trabalhe, né, com mais assertividade na ponta vendedora. O índice, no gráfico de 60 minutos, ele chega a estar gritando isso daí para vocês, tá bom? Aqui, quando a gente traz para um contexto de gráfico de 5 minutos, a abertura hoje, por si só, já pesa, entrega um movimento pesado, porém, eu tenho uma forte região, né, que ela é candidata, digamos assim, a ponto de suporte onde as coisas podem travar. Sabendo disso, eu vou querer me enfiar em uma confusão, né? Aqui dentro do mercado, aqui, região de mínima da semana anterior. É um fundinho também importante dos 60. Eu vou querer vender essa região aí. Não é mais fácil eu esperar, né, os caras venderem, se matarem e eu só ir ali pegar o meu? É exatamente isso que o índice faz. Ele coloca todo mundo que foi apressado aí nesse primeiro movimento. Não entrega uma pontuação satisfatória, na minha opinião, mas sim, para quem foi dedo rápido no gatilho, até conseguiu pegar alguma coisa aqui no Candle 7. Se não foi dedo rápido no gatilho, todo mundo que vendeu essa região foi estopado aqui nesse movimento. A gente tem aqui o acompanhamento agora aqui de uma média móvel de 50 períodos, que ela passa para mim, né, os tempos gráficos intermediários, o preço vai lá, testa essa região. Posso até colocar um FIBO aqui, né, já nessa abertura do dia, que eu consigo até visualizar também aqui uma confluência com retração de FIBO. A gente tem aqui mínima do Candle 7, máxima do Candle 1, retração de 61.8, médias móveis. O preço segurou. Veio a abertura do mercado à vista e transformou isso daqui num paliteiro, né? O cara que estava meio perdido aqui ficou mais perdido ainda. O que eu falei para o pessoal? Pessoal, comprar é extremamente difícil a gente pensar em compra, porque eu só consigo visualizar operações fluindo na ponta da venda, dado os tempos gráficos maiores, né? E para vender é somente abaixo do ponto de suporte. Mas a gente não pode queimar a largada. A gente tem que realmente ter paciência e ter calma. E aqui, quando a gente faz um filtro pelo gráfico de 2 minutos aqui nessa região, a gente consegue observar claramente, né, o ponto de venda. Aí, com auxílio até mesmo da nossa regra de coloração aqui da sala, tá bom? Aonde a gente observa aqui bastante pavio, né, na ponta compradora. Até o Palex, ele tem aí a tática da sombra interior e a tática da sombra superior, né? A região de pavio, a gente sabe que teve defesa. Quando a gente vê o preço perdendo aqui a região de mínima da semana anterior, aqui 117.545, ele deixa um trigger cirúrgico dentro do nosso operacional aqui, claro, né? Fazendo leitura de todas essas regiões de pavio. Ele troca a polaridade aqui nessa região de mínima da semana anterior, média móvel de 9, 2 kg de cor contrária, toquezinho na média, ele vem e aciona a nossa venda. Um stopzinho extremamente justo aqui, dado o contexto do mercado, e ele entrega um lindo movimento na ponta vendedora para a gente aqui, entregando 600 pontos em linha reta aqui para a gente. Conseguimos abraçar esse movimento aqui na sala, consegui pegar esse movimento aqui, entregou todos os alvos de fibos que tínhamos aqui para esse movimento. Primeiramente, trabalhamos aqui com esses alvos de fibo, cravou o terceiro alvo. Se você fosse projetar somente esse alvo menor aqui, também teria cravado.
E por último, comecei a trabalhar até mesmo aqui com o alvo de máxima e mínima do dia aqui, mas desse movimento do pullback aqui, que também entregou alvos aí, tá, pessoal? Então, bastou você ter paciência, não ficar afobado naquele paliteiro que foi ali o começo do mercado, e você conseguiu sim surfar um excelente movimento na ponta da venda. Depois fica complicadíssimo. Por quê? Porque eu não vou estar operando contra as médias. Afinal de contas, acabei de pegar um movimento de 600 pontos. Eu não vou arriscar reversão dentro do índice. Eu não gosto de operar reversão. E para mim não operar reversão, eu me especializei em operar a tendência. Não que eu não saiba operar reversão. Para mim, a tendência sempre vai ser mais clara e mais fácil. Mas vocês percebem que temos a região aqui de mínima do mês anterior, 117,035? É uma mínima do mês anterior. Se a gente dá atenção para mínima e máxima do dia anterior, como que a gente não vai olhar a mínima do mês anterior? Onde o preço está brigando, um candidato a ponto de suporte. Não quer dizer que eu vou sair tomando a operação na ponta da compra. Não, negativo. É só mais um ponto que está falando para mim assim, se for vender é somente abaixo do 117 bola. Pronto, simples assim. E eu não tive mais nenhum movimento técnico que realmente habilitasse uma venda, né? Ah, Felipe, mas aqui não foi nem acionado, então não houve venda, tá bom? Então, na minha visão, o índice hoje, ele entregou um trigger, um gatilho de venda milimétrico para quem já operou aqui comigo, conhece meu operacional, mas tem que estar muito bem afiado, essa que é a grande verdade, tá, pessoal? Porque foi um gatilho rápido, e aí é que eu falo, às vezes faz toda a diferença você estar operando aqui com a gente, porque não é não é um gráfico pronto. Eu não te vendi um curso de gráfico pronto, gráfico parado, que esse daqui é meu ponto, esse aqui é meu setup, esse daqui é o meu operacional. E aqui todo dia eu te entrego, eu refresco a tua memória, eu falo assim, porra, a gente vai operar isso, ponto de compra, ponto de venda, alinhado com as médias, alinhado com 60, eu fico martelando na tua cabeça isso daqui todo santo dia. Mas as dúvidas sempre surgem. E para isso eu estou aqui. Afinal de contas, quem é melhor do que eu para explicar o meu operacional? Acho que não tem, né? Não tem. A pessoa realmente ela pode vir aqui comigo, né? Pegar a base do meu operacional, aprimorar o dela também, ela vai criar o dela e vai ficar boa no dela. Mas dentro do contexto do meu operacional aqui, não tem ninguém melhor do que eu para estar aqui com vocês tirando a dúvida, né? E porra, né? Eu acho que é sensacional essa ideia de você comprar um produto e ter quem né, e ter quem vendeu ele para você ali disponível, faça acesso. Ele pede, estou aqui contigo, peguei o plano mensal, trimestral, enfim, não sei, né, qual o plano que você vai aderir, mas eu estou aqui contigo aqui, estou operando contigo há, sei lá, 2 semanas, um mês aqui, e estou com dúvida aqui agora, que seria um ponto de compra e um ponto de venda? Eu vou falar para você, é um ponto de compra, é um ponto de venda. Vou falar se eu vou entrar, se eu não vou entrar, meu ponto de stop, meu ponto de alvo. Eu acho que isso daí é... Acho que todo mundo que comercializa mentoria, curso aí, devia fazer isso, porque é a melhor maneira de tu passar confiança pro teu aluno, tá aqui, mostrando para ele que o que tu vendeu para ele dá certo. E hoje, né, eu mostrei aqui pro pessoal da sala, os operadores pegaram comigo a mesma operação dentro do contexto que a gente opera todo santo dia. Todo santo dia. Beleza, pessoal? Então, entregando mais um diário de trade aí para vocês. Espero que vocês gostem. Lembrando, se inscrevam, dê o like, compartilham, se inscrevam. E tamo junto. Até a próxima. Amanhã acho que eu vou fazer uma live, tá? Então fiquem espertos, né? Fiquem por perto aí, que no conteúdo que a gente faz aqui gratuito também vocês conseguem aprender muito. Beleza? Valeu e um forte abraço.